Pode sentar um pouquinho, vamos avançar. Quero ser muito objetivo com vocês. 2 Reis, capítulo 12, eu quero ler só um versículo. Nós temos aqui, quem vem me acompanha aqui. 2 Reis, capítulo 12, o versículo 2. Amém. Quem vem me acompanha aí, diz assim, olha. 2 Reis 12, 2. É porque está diferente a tradução, né? A minha é revista e atualizada. Obrigado. Não dá para colocar como eu te mandei não, né? Não dá não, né? Direto, né? Porque aí fica igual, né? Legal. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2 diz assim, olha: fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Eu quero que vocês guardem bem isso aqui no seu coração. Fez Joás, o rei Joás, o que era reto perante o Senhor. O cara foi top, serviu a Deus com perfeição, foi um dos melhores reis de Israel. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Enquanto ele tinha alguém ali, né, sendo um mentor sobre a vida dele, enquanto ele tinha esse mentor, enquanto ele se submeteu a esse mentor, esse camarada foi um sucesso. Ele reinou por 40 anos e foi um grande sucesso. Infelizmente, ele terminou muito mal quando o mentor dele morreu. Ele não buscou um outro mentor, não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, tenho certeza de uma coisa, Senhor. Talvez até a única coisa que eu tenho certeza é que sem o Senhor nada podemos fazer. Então nós clamamos nessa noite em nome de Jesus, que o Senhor venha falar no coração da igreja, que o Senhor venha revelar esse princípio tão poderoso que Jesus levou tão a sério, que Jesus trabalhou tão duro por esse princípio da mentoria, do discipulado. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor revele esse princípio, que a gente saia daqui queimando para fazer discípulos das nações, que a gente saia daqui queimando para também a gente se tornar discípulo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a revelação da palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho um tema para conversar com vocês hoje à noite, assim, olha: 3 motivos porque precisamos de um discipulador. Bora repetir isso comigo? 3 motivos porque nós precisamos de um discipulador ou um mentor, alguém para mentorear a gente. Então, deixa eu só resumir essa história do Joás. Legal, show de bola. Deixa eu só resumir essa história, que eu gosto muito dessa história, ela me desafia muito. Também ela coloca muito temor de Deus no meu coração, porque o Joás, ele era filho do rei Amazias. E quando o rei Amazias morreu, a mãe do rei Amazias, uma mulher muito maligna chamada Atalia, ela fez o seguinte: ela matou toda a descendência real, que eram os filhos dela. Ela matou todo mundo. Então para ela assumir o trono, não é? Ela usurpou o trono. E uma das pessoas que poderia reinar era o Joás, só que ele tinha 6 anos de idade. Quantos anos ele tinha? Ele era uma criança de 6 anos. Só que a Atalia não achou o Joás, porque esse cara aqui chamado Joiada, um sumo sacerdote, ele e a família dele esconderam o Joás. Na verdade ele era bebezinho, perdão, né? Ele era bebezinho de colo. E quando o pai dele morreu, e a Atalia começou a matar todo mundo. E aí então ele teve 7 anos, né? Então já pensou em esconder uma criança por 7 anos? Da rainha, a rainha perversa, escondeu a criança. Quando ele tinha 7 anos, então, o sumo sacerdote fez o Joás um rei. Olha só, porque ele era da descendência de Davi, ele tinha direito ao trono, né? E pensa, o menino de 7 anos começou a reinar, com 7 anos. Claro que ele não era ele que estava reinando, quem estava orientando ele, quem era? Era o Joiada. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Então,
na verdade, o Joiada colocou ele no trono. É como se fosse assim, né? Ele salvou a vida do rei Joás. Eu chamo isso de novo nascimento, né? É quando o cara converte. Mas não somente isso, ele treinou o Joás nos primeiros passos, não é? Depois ele fez do Joás um líder. Depois ele enviou o Joás como o grande líder por 40 anos. Isso é discipulado, quem está entendendo? Isso é discipulado, muito tremendo isso. Há pouco tempo, o homem chamado Dr. Cal Horton, esse cara morreu. Ele era PhD em crescimento de igreja. Ele fez uma pesquisa com os maiores pastores, os maiores líderes da igreja, sabe, aqueles caras que estavam lá no topo mesmo, assim, sucesso. O que ele descobriu? Ele descobriu que nenhum deles, ou seja, 0% deles, se formaram pastores ou se tornaram esses pastores de sucesso num culto como esse, num grande culto. Não. Ou então numa sala de aula, foram fazer seminário não sei aonde, e agora esses caras se tornaram esses pastores que eles são. Ele descobriu que nenhum daqueles pastores que foram pesquisados, se eu não me engano 700 pastores, nenhum daqueles homens de sucesso tinha alcançado o sucesso só frequentando grandes salas de aula ou grandes cultos. Quem está me entendendo aqui? Aí ele descobriu na pesquisa que 10% daqueles líderes, daqueles 700, não é? Aproximadamente 70 líderes, não é isso? 70 daqueles líderes foram formados em grupos pequenos, talvez salas de aula, 10%. Agora, o que ele descobriu? Que 90% daqueles grandes líderes de sucesso, eles foram formados através de uma mentoria, de um discipulador, de um pai, que não é o que tem acontecido aí, né, com o pastor Elias e o Diego, não é? Um mentor pessoal, um discipulador pessoal que investiu na vida daquela pessoa e aquela pessoa se tornou quem ela se tornou. Tem alguém me entendendo? Foi exatamente isso que aconteceu entre Joiada e Joás. Enquanto Joiada viveu e enquanto Joás se submeteu àquele discipulado, àquela mentoria, não é? Aquela autoridade delegada sobre a vida dele. Porque não adianta, gente, eu dizer que eu tenho um discipulador se eu não me submeto a ele, né? Não funciona. Então, não adianta eu dizer que eu tenho uma autoridade se eu não me submeto a ela. Mas o Joás, a gente sabe, quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que ele submeteu ao Joiada, e ele foi um grande sucesso até o Joiada morrer, ok? Se você lê os evangelhos, até uma coisa importante, esse mundo corporativo que a gente está lendo agora, né? Você já leu um livro para vocês lerem, eu gosto de ler, um livro para vocês lerem, As 16 Leis do Sucesso, não é? do Napoleão Hill, que é um livro corporativo, não é um livro religioso, é um livro baseado na vida real de grandes líderes de sucesso no mundo, na história mundial. E uma das coisas desses grandes líderes foi a mentoria. Quer dizer, o mundo corporativo, o mundo empresarial já percebeu, já descobriu que o grande segredo de formar os grandes CEOs, como eles chamam hoje, não é? Os grandes líderes de grandes mega empresas são mentores. Quem está me entendendo? São discipuladores. Olha só, irmãos, o mundo já descobriu, mas a igreja ainda engatinha com esse princípio. Que tragédia. A igreja já era para estar lá na frente, porque quem ensinou isso foi o nosso rei. Jesus levou isso tão a sério que quando ele vai partir, no momento que ele vai para sentar à direita de Deus, ele reúne todos os discípulos e ele dá essa ordem que o Diego falou. Quer dizer, imagina, ele está indo embora, ele vai dar a última ordem, tem que ser uma ordem muito importante. Quem está me entendendo? E ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, não é? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Se vocês trabalharem nisso, se vocês priorizarem isso, eu garanto a minha presença para que vocês façam esse trabalho. Aleluia, não é? Isso é muito tremendo, ok, queridos? Então, a vida de Jesus, quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus discipulando, nada mais do que isso. Ele está ensinando como curar os enfermos, ele está ensinando a expulsar os demônios. Como que ele fazia? Ele primeiro mostrava como fazia, só ele. Você começa a ler a Bíblia, você vai ver só Jesus fazendo milagre.
E os discípulos estão ali, na plateia, só olhando. Daqui a pouco ele pega alguns mais de confiança que foram crescendo no processo do discipulado 1 a 1. Ele pega o Pedro, o Tiago, o João, só eles que podiam entrar em alguns lugares. Vamos lá, Pedro, Tiago e João, lá na casa do Jairo, para a gente ressuscitar a menina. Vou ensinar para vocês, presta atenção agora, né? Aí Jesus faz. Lá na frente você vai ver, não é? Em Lucas 10 você vai ver Jesus enviando agora eles para fazerem, sem ele. Eu fico imaginando que eles ficaram apavorados, né? Então Jesus primeiro fazia sozinho. Olha aí, presta atenção, te liga, presta atenção. Aí ele fazia. Depois ele levava alguns que começaram a crescer. Vamos lá, só vocês. Não. Pessoal, fica aí fora. Pedro, Tiago e João, vamos lá. Outro nível, não é? E lá em Lucas 10 ele envia os 70 de 2 a 2. Por que de 2 a 2? Porque ali já estavam formando grupos de discipulados. Já estava formando mentoria. Ele mandou duplas, porque um estava discipulando o outro. Então ele mandou 35 duplas, 35 discipulados 1 a 1. E ele mandou. Ele disse: não, agora eu não vou. O cara, não, como assim? Não vou. Agora é só com vocês já sabem. Eu mostrei como fazer, eu fiz junto com vocês, agora vocês vão fazer sozinhos. Foram apavorados, eles foram apavorados. Mas eles foram. E eles voltaram surpresos com o sucesso deles. Eles falaram: Jesus, que coisa maravilhosa, os demônios se submetem a nós, é um negócio muito doido. E aí, ou seja, Jesus mostrou como fazer, levou eles para fazer junto, enviou eles para fazerem sozinhos, agora eles estão voltando para prestar conta. Diga: isso é discipulado. Irmãos, é a forma mais eficiente de nós formarmos líderes. A gente não pode pensar numa igreja em célula se a gente não está formando discípulos. Por quê? Deus vai mandar as pessoas e a gente não vai saber cuidar delas. A gente não vai poder cuidar. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo na minha igreja. O pastor Elias também não dá, o Diego também não vai dar, não é? Mas se a gente se multiplicar em discípulos, se a gente mentorear pessoas para serem parecidas com a gente, elas vão dar conta de cuidar do grande crescimento da igreja, não é? Irmãos, eu penso que o maior interessado no crescimento da igreja é Deus. Sabe por quê? Porque cada pessoa que entra aqui e se converte é menos um no inferno. Mas o problema é que nós não estamos preparados para esse crescimento, porque nós precisamos formar mais. Eu chamo os discipuladores de como é que chama? Incubadoras, né? Já viu aquela incubadora do hospital que fica o bebezinho lá? O discipulador, ele não é um pastor poderoso, formado, não sei o que lá, nada disso, mas ele é alguém que foi formado no discipulado 1 a 1, ele foi mentoreado e ele é capaz de cuidar do bebezinho. Quem está me entendendo? Agora, como que Deus vai mandar bebezinho se não tem incubadora suficiente para cuidar deles? Não é? Vamos avançar então. Eu quero dar essa resposta para vocês bem rapidamente, bem objetivamente. 3 motivos por que nós precisamos de um mentor ou de um discipulador. Vamos lá, estão prontos? Então, o primeiro motivo. Por que eu preciso de um mentor, de um discipulador? E por que você precisa estar debaixo de um discipulador? Não é? Porque Jesus mandou. Beleza, seria suficiente. Ele mandou mesmo, ele disse: fazei discípulos, o verbo está no imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão de Jesus, ele mandou, é uma ordem, fazei discípulos. Agora, além disso, por que eu preciso ter um discipulador? Então, e por que eu preciso estar debaixo de um discipulador? Então, diga comigo assim bem alto: por causa da autoridade. Diga: por causa da autoridade. Só vocês agora bem alto. Quando eu falo autoridade aqui, eu estou falando dessa autoridade espiritual. Vamos ver aqui no caso do Joás. 2 Reis 12, versículo 2 diz assim: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, o governava. Quem está me entendendo que o Joás tinha um líder? Enquanto ele tinha esse líder que o governava, que o dirigia, que dava comando para ele. Sabe, irmão, alguém que tem a liberdade de corrigir a gente, não é? Alguém que tem a cara de pau, né? Vamos dizer assim, né? A liberdade de poder dizer para a gente: oh, meu amor, meu querido, né? Ou sei lá o que, você está com mau hálito. Não é qualquer pessoa que tem essa liberdade com a gente.
Não é? Eu lembro uma vez o meu filho chegou, ele era menino, adolescente, aí ele chegou contando que o outro colega dele, ninguém aguentava o menino, por causa do CC do menino, não é? Aí ele chegou contando e rindo e não sei o que, eu falei, Paulinho, isso está errado, cara, não é? Você tem que falar para ele, para ajudá-lo. Ah, pai, eu não tenho coragem não, mas isso não é uma questão de coragem, é uma questão de amor, porque tá vendo, tá todo mundo falando mal do bichinho. Você tem que ajudar ele. Então, irmão, será que tem alguém na sua vida que tem a liberdade de dizer: rapaz, o jeito que você tratou sua esposa foi muito duro, está errado. Irmãos, a gente não cresce, porque só quem consegue perceber o mau hálito ou o CC é o outro. Ô irmão, eu vou te falar uma coisa com muito amor e carinho: você está sendo muito orgulhoso. Ou então alguém que pode dizer para você assim: você está lendo sua Bíblia? Eu lembro do pastor Genido perguntando para mim: Jackson, está lendo a Bíblia? Estou. Leu a Bíblia hoje? Li. E eu lia mesmo. Mas quando ele começou a mudar a pergunta, ficou difícil para mim. Ele falou assim: ó, tá, então compartilha comigo. O que foi que Deus falou contigo? Não falou nada. Não, então tu não está fazendo certo. Olha, alguém sabe, isso é discipulado. Não, Jackson, não. Como é que tu faz? Aí eu expliquei: não, você tem que parar, você tem que ler, você tem que meditar, tem que pensar, tem que decorar versículo. Me ensinou, beabá, isso é discipulado. Quem está me entendendo? Né, irmãos? Então veja bem, enquanto o Joiada dirigia o Joás, ou seja, governava ele foi uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante, guarda isso no seu coração. Salmo 91, não é? Quando fala assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é a autoridade de Deus. Quem está me entendendo? Agora, só tem um detalhe: a autoridade de Deus não é mais direta, porque só uma pessoa foi liderada diretamente por Deus. Quem foi? Adão. Só o Adão foi governado, foi liderado, foi mentoreado diretamente por Deus. A partir do Adão até a própria Eva, já não foi diretamente, foi o que a gente chama de autoridade delegada. Quem está me entendendo? Então, quando que eu me coloco debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da autoridade de Deus? Quando eu estou debaixo de uma autoridade delegada por Deus na minha vida. Porque ninguém aqui vai dizer: não, mas eu estou debaixo da autoridade de Deus. Se você não está debaixo de uma autoridade delegada por Deus na sua vida, você não está debaixo de autoridade. Irmãos, e o primeiro ponto aqui é: eu preciso de um discipulador, porque eu quero ter autoridade. E só tem autoridade espiritual quem está debaixo de uma autoridade espiritual. Isso é uma lei da Bíblia. Quem está me entendendo? Irmãos, só tem autoridade. Diga comigo bem forte: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Não é? Então, quando os 70, que eu falei agorinha, quando os 70 voltaram impressionados com a autoridade deles: Senhor, os demônios se submetem a nós. Jesus riu deles. Por que funcionou? Porque eles estavam debaixo da autoridade do homem Jesus. Então, como eles estavam debaixo, eles foram enviados sob o comando daquele homem chamado Jesus, que era uma autoridade delegada de Deus na vida deles. Eles foram lá, deram uma ordem para o demônio vazou, porque eles estavam debaixo de uma autoridade. Quem lembra dos filhos de Seva na Bíblia? Lembra dos filhos de Seva? Atos capítulo 19. Eles eram filhos de um sumo sacerdote, e eles com uma boa intenção de libertar as pessoas oprimidas pelo diabo, e eles começaram a expulsar demônios em nome de Jesus, que Paulo pregava. Escuta bem, eles diziam assim: em nome de Jesus, que Paulo prega. Eles acreditaram na pregação do apóstolo Paulo, eles acreditaram no Jesus que o apóstolo Paulo pregava. Pensa bem, e quando eles disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, o demônio saiu e foi para eles, rasgou a roupa deles e colocou eles para correr. Eles saíram correndo nus, a Bíblia diz. Por quê? Porque apesar de eles estarem muito bem intencionados, estarem fazendo o ministério, expulsando o demônio, gente, eles não estavam debaixo de nenhuma autoridade.
Eles não prestavam conta com ninguém. Autoridade delegada. Na cabeça deles, eles estavam lá na autoridade de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, expulsando os demônios das pessoas, em nome de Jesus, que Paulo prega. Mas eles não tinham uma autoridade delegada. Tem alguém me entendendo aqui? Então, irmãos, eu penso que o fracasso da igreja, quando eu falo igreja do Senhor na terra, não é? Em muitos lugares se dá pelo fato de nós termos desprezado esse princípio que é fundamental, irmãos. Pelo contrário, hoje em dia o que se prega é: faça a sua igreja lá na sua casa. Você não precisa congregar. Como se a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Como que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Como que eu posso fazer parte da cabeça se eu não faço parte do corpo? E como que eu posso fazer parte do corpo se eu não estou conectado a uma autoridade delegada sobre a minha vida? Isso é mentoria. Irmãos, o que o mundo corporativo descobriu, e eles estão ganhando dinheiro com isso, ficando cada vez mais ricos com isso, a igreja já deveria saber e praticar há muitos séculos. Mas o orgulho não nos deixa nos colocarmos debaixo de uma autoridade delegada. Não, eu vou ser o crente Adão, eu sou o crente Adão, eu só recebo ordem de Deus, aleluia. Então qual que é o primeiro motivo por eu estar debaixo de um discipulado, de eu ter um discipulador pessoal? Qual que é? Qual que é o primeiro motivo? Por causa da autoridade. Amém, queridos? Olha o que Jesus disse em Mateus 10:40: quem recebe vocês, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só, gente, isso é tremendo, né? Então, olha o que Jesus está dizendo assim, ó: ei, eu, Jesus homem, estou enviando vocês. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Mas quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Mas se eu não sou enviado por ninguém, se eu estou vivendo do meu jeito, se eu estou fazendo o ministério por minha conta, ninguém me enviou, viu? Por aí, né? Os caras se ungem apóstolo, bispo. Agora tem é sério, agora tem o querubim. É sério, estou falando sério, estou brincando não. Porque os caras chegaram na conclusão que já tem muito apóstolo, então tem que ter uma patente maior. Querubim, o cara agora se ungiu querubim. Quem manda nesse cara? Ele mesmo. Ele que se manda. Ele não presta conta com ninguém. Se ele errar, está todo mundo no buraco. Que tragédia. E aí, irmão, como que a igreja vai avançar se a igreja não está debaixo de autoridade delegada? Como que a igreja vai ter autoridade contra Satanás? Sabe, eu brinco que a igreja é a igreja do Seva, que expulsa demônio, o demônio pula em cima dele, porque ele não se submete a ninguém. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Não é? Então, você vê na Bíblia, né, o rei Saul. Quem lembra do rei Saul? Quem lembra do rei Saul? O cara, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Aí o Samuel ungiu ele, porque ele não podia se ungir. O sumo sacerdote Samuel ungiu o rei Saul. Rei agora, quem está me entendendo? Só que ele nunca se submeteu ao Samuel. Toda a ordem, todo o comando que Samuel dava para ele dava um jeito de fazer diferente. Olha, é para destruir todos os amalequitas e todo o gado, todo mundo, os animais, tudo. Aí ele viu lá uns boi gordo, ele disse: não, mas eu vou matar, eu vou oferecer para Deus esses bois. Pensa bem, quando Samuel voltou, disse: você obedeceu a ordem? Eu obedeci. E esse cheiro de animais? Ele disse: não, peraí, deixa eu te explicar. Eu sei que você mandou matar, mas eu vi que tem um gado aqui muito bom para a gente oferecer sacrifício para Deus. O Samuel chamou ele de louco. Você é louco. O Senhor teria confirmado o seu trono para sempre. Ou seja, você perdeu a autoridade, porque você não se submete à autoridade constituída, delegada. E ele falou assim: porque é melhor obedecer do que sacrificar, e é melhor se submeter do que a gordura de carneiros. Ele disse: o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o pecado de obstinação ou teimosia é igual a idolatria. Você está fora, você perdeu a autoridade. Irmão, esse cara
que nunca se submeteu. Ele começou como rei e ele chegou ao ponto de ser oprimido por demônios. Quem lembra disso? Ele terminou doido e se matou. E o Davizinho, que era um criador de ovelhas, que sempre foi um cara submisso, inclusive ao louco do rei Saul. Pensa bem, um cara que tentou matar ele pelo menos umas 4 vezes, não é? E o Davi se submete a esse maluco, e ele foi só crescendo em autoridade, irmãos. É incrível isso. Isso é poderoso demais. Se você quer ter autoridade espiritual, se você quer ser respeitado no inferno, se submeta às suas autoridades constituídas. Por exemplo, jovens. Por isso que a Bíblia diz, gente, vocês estão começando a entender. Por isso que a Bíblia diz, filhos, submetam-se aos vossos pais no Senhor, porque isso é bom, para que vocês se deem bem na vida e se multipliquem os seus dias sobre a terra. É óbvio, porque se o filho se rebela contra o pai, vai dar tudo errado. Por quê? Porque ele não vai ter autoridade com os filhos dele. Entende? Então, irmãos, primeiro segredo aqui: eu preciso de um discipulador, porque eu quero autoridade espiritual. Eu não quero ser o pastor Seva, né? Quero ter autoridade. Diga glória a Deus, aleluia. Amém. Tá bom, vamos avançar. A segunda coisa aqui: por que eu preciso de um discipulador? Por causa da transferência de unção. Irmão, presta bem atenção aqui, ó. Unção é uma capacitação, assim que a Bíblia trata unção. Unção é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a gente fazer coisas que humanamente a gente não poderia fazer nunca. Quem está me entendendo? Isso que é unção, é um poder de Deus na nossa vida, né? Então olha aí na vida do Joás. Por que ele recebeu a unção? Olha lá, 2 Reis 11:12. Então Joiada fez sair o filho do rei, 7 anos de idade, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram. Diga, ungiram. Eles ungiram o Joás, bateram palmas e gritaram: viva o rei. Irmãos, ninguém pode se ungir. Eu preciso dessa unção, eu preciso dessa capacitação sobrenatural para fazer ministério. Ninguém faz ministério, irmão, na marra, na força do braço. Precisa de uma capacitação sobrenatural, precisa de unção. Quando a gente faz ministério sem unção, é só música, por exemplo, é só música, não é? O Elvis Presley também era muito bom de música, o Roberto Carlos também, é só música. Agora, quando você tem unção na sua vida, irmão, aquela música toca no espírito da pessoa. E melhor, toca no espírito e bota o diabo para correr. Lembra quando o Eliseu ia profetizar, ele pedia para chamar um tangedor ungido. Quando o tangedor tocava, a palavra fluía, a palavra profética fluía, tremendo demais. Sabe, unção. Agora, irmãos, aonde que eu recebo unção? É nesse relacionamento de discípulo-discipulador. Foi o Joiada quem ungiu o rei Joás. Amém, queridos? Quer ver? Tem uma situação bem interessante na Bíblia, lá em Números 11, não é? Que o Moisés está tão cansado do ministério, ele está dizendo assim, até para Deus, estava falando assim: Senhor, o Senhor me odeia, o Senhor me odeia para me dar esse povo rebelde, para eu tirar do Egito, né? Me mata logo, eu não dou conta. Ele fala isso: me mata porque eu não dou mais conta. Aí Deus fala assim: vem cá, Moisés, chama 70 anciãos do povo para perto de você. Chama eles, porque eu vou tirar do espírito que eu coloquei sobre você e vou colocar sobre eles, para que eles repartam a carga do trabalho contigo. Ninguém pode servir a Deus sem unção primeiro. E detalhe, por que Deus não mandou direto essa unção? Ele é Deus, não é? Ele poderia dizer: Moisés, eu escolhi 70 homens aí do povo, são os 70 anciãos, eu já ungi todo mundo, esses caras vão te ajudar. Não. Ele disse: traga eles para perto de você, eu vou tirar de você e vou dar para eles. Deus não tem mais unção? Será que toda a unção que Deus tinha, Ele deu tudo para Moisés e agora Deus está sem depósito de unção? Agora Ele vai ter que tirar um pouquinho do Moisés para dar... Não, irmãos, porque isso é um princípio. Eu só recebo unção se eu estiver associado com um líder.
com uma autoridade que Deus delegou sobre a minha vida. Que tremendo isso, não é? E aí aqueles 70 receberam então a unção que Deus tirou do Moisés e repartiu com eles. Agora eles têm uma capacitação sobrenatural para fazer o ministério junto com Moisés. Que Deus tremendo. Isso é o princípio da Bíblia. Então, qual que é a primeira razão? Vou terminar aqui agora. Qual que é a primeira razão? Porque eu preciso de um discipulador desesperadamente. Por causa da autoridade. Diga comigo, só tem autoridade? Quem está debaixo de autoridade. Eu te pergunto, não responda. Tem alguém que pode lhe dar uma ordem? Tem alguém que pode lhe dar um comando? Tem alguém que pode puxar sua orelha com amor? Tem alguém que pode te corrigir? Você está debaixo de alguém? Você está sendo dirigido por alguém? Não, eu sou o meu motorista. Ninguém me dirige. Eu sou indirigível. Vai bater o carro. Enquanto Joiada dirigia o rei Joás, ele foi uma bênção. Quem está me entendendo? Muito bem. E a segunda coisa, por que eu preciso de ter um discipulador? O que é unção? Capacitação sobrenatural de Deus para fazer o ministério. Preciso de unção, preciso desse poder. E é só nesse relacionamento que eu adquiro essa unção. A unção vem pela associação. Não cai direto, tá, gente? Acabei de te mostrar Números 11. Não vem direto. Não, eu vou ficar lá no meu quarto, manda mais unção, mais poder. Se você se submete a alguém, você recebe unção. Quem está me entendendo? Muito bem, vamos avançar. A terceira coisa aqui, por causa da cobertura de oração. Outra pessoa não pode orar por mim? Pode, mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma oração que o inferno estremece. É a oração do seu discipulador, do seu mentor. Vou te mostrar. Segundo o livro de Crônicas 24, né? 24, 17. Diz assim, olha: depois da morte de Joiada, ok? Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei Joás, e o rei os ouviu. Agora, bora prestar atenção nisso aqui, irmãos. Muito interessante. O rei Joás, ele foi um reformador. Presta atenção. Quando ele chegou, quando ele assumiu o trono, claro, ele estava sendo dirigido pelo Joiada, que era um homem de Deus. Tanto que o Joiada é o único sacerdote da história de Israel que vai ser sepultado no sepulcro dos reis. Ele é o único. Ele vai ser sepultado como um rei, por causa que o trabalho que esse cara prestou, não é? Ele arriscou a vida dele para arrancar a Thalia de lá e colocar um descendente de Davi para reinar, por causa da palavra de Deus, né? Agora escuta bem. Quando o Joiada morreu, o que é que o Joás deveria ter feito? Ele deveria ter se submetido ao próximo sacerdote, ou ao próximo sumo sacerdote. Quem era o próximo sumo sacerdote? Era o filho do Joiada. Como era o nome dele? Zacarias. Então ele deveria se submeter a esse cara. Mas não, ele não se submeteu. Ele se desconectou. 40 anos de sucesso. Esse cara reformou. Esse cara foi uma grande bênção para ajudar durante esses 40 anos. Agora presta atenção. Quando o Joiada morreu e ele não se submeteu mais a ninguém, ele ficou sozinho porque ele achou que agora ele já sabe. Eu já sei fazer o serviço, eu já sou faixa preta agora, eu não preciso mais de ninguém. Aí, irmãos, ele ficou vulnerável. Porque os príncipes vieram com ele e pediram para ele colocar de volta as obras de esculturas, as imagens, que lá no começo, o Joiada, junto com o reizinho de 7 anos, arrancaram do templo. Aí o Joás, não, mas não pode, né? Isso é pecado. Aí eles falaram assim, não, mas cada um dos príncipes vai dar uma grande quantidade de ouro para o reino, ou seja, suborno. Vamos dar um dinheirinho aí muito bom para você, majestade. Vamos colocar só uma imagenzinha pequenininha, um pecadinho, entendeu? Não é um pecadão, é só um pecadinho, entendeu? Não é assim uma prostituição, é só uma pornografiazinha, entendeu? Irmãos, por que eu digo que
Aqui o Joás caiu, porque ele perdeu a cobertura de oração. Porque esses caras ficavam pressionando durante esses 40 anos, mas ele tinha aquela cobertura de oração, de um líder que orava por ele. Irmãos, isso é muito respeitado na Bíblia. Vocês lembram que Jesus, como discipulador do Pedro, orou por ele. Pedro, Satanás te pediu para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você. Aleluia. Você pode ler as cartas do apóstolo Paulo, sempre começa assim, não é? Paulo, apóstolo, ele fala assim, Tito, Deus é testemunha que eu sempre oro por você, sempre lembro de você nas minhas orações. Timóteo, eu sempre oro por você. Quem está me entendendo? Então, irmãos, se você ler João 17, você vai ver a Jesus orando pelos discípulos, orando pela proteção deles e orando para que eles sejam unidos como Jesus e o Pai são unidos. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, o que aconteceu ali? Fica ligado aqui, ó. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Não tinha mais a cobertura de oração. Agora o Joás está vulnerável. Ele toma a decisão por conta própria, toma uma decisão muito errada, ele traz de volta as imagens de escultura para dentro do templo. Agora o sumo sacerdote Zacarias, que deveria ser o discipulador dele, vai com ele e chama a atenção dele. Diz, cara, você pirou, você está louco, faz isso não, rapaz. E sabe o que ele fez? Sabe o que foi que o rei Joás, fez com o Zacarias, que era filho do cara que salvou a vida dele, fez dele um rei? Sabe o que ele fez? Ele mandou apedrejar o Zacarias até a morte. Quando o Zacarias estava morrendo, ele disse, o Senhor viu o teu pecado e ele vai te visitar. Irmãos, esse cara foi morto. Escuta, olha só, deixa eu terminar a história. Sabe como que o Joás morreu? Lembra que eu te falei? Quanto mais submissão, mais autoridade. Quanto menos submissão, menos autoridade. Sabe como que o Joás morreu? Ele foi morto covardemente por 2 funcionáriozinhos dele lá de meia tigela. E enquanto ele estava dormindo, os caras foram lá, invadiram o quarto dele e mataram ele covardemente. Quer dizer, ele não tinha mais autoridade nenhuma, nem no menor nível de autoridade para liderar aqueles funcionários subalternos. Por quê? Porque um cara que desprezou a autoridade constituída. Por isso, irmãos, que ele é o rei que não foi enterrado no sepulcro dos reis, foi desonrado, não é? Por quê? Porque foi um cara que não deu honra para as suas autoridades. Tem alguém me entendendo aqui? Então me ajuda aí, por que você precisa de um discipulador? Por causa da autoridade espiritual. Segundo lugar, por causa da unção, essa capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus. E terceiro lugar, por causa da cobertura de oração. Não é? Irmãos, eu sempre digo assim, ó. A oração, né? Pensa aí num pastor famoso, poderoso, né? De uma grande igreja, né? Sei lá, pastor Silas Malafaia, pastor, sei lá, né? Joyce Meyer, John Bevere. Esses homens são homens de oração e são poderosos. Mas não tem uma oração que bate na oração do GG. Sabe quem é o GG? O Genildo, pastor Genildo, meu discipulador. Por quê? Porque ele é mais espiritual, porque ele conhece mais a Bíblia? Não, porque ele é o meu discipulador. Porque é com ele que eu presto conta. Então, quando ele ora por mim, o inferno tem medo o inferno estremece. Quem está me entendendo? Eu quero terminar com essa pergunta. Você já tem um mentor? Você já tem um discipulador? Você está obedecendo esse mandamento de Jesus, de fazer discípulos e de ser um discípulo de alguém, porque você não vai poder fazer um discípulo se você não for discípulo primeiro, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe.